Hoje, quem está aqui é a professora da UFRJ. A apresentadora da TV Ines não está aqui. Deixa ela lá fora. Eu sou professora de Libras na UFRJ, para vocês não se confundirem, tá bom? Não sei se vocês viram antes, mas a Fernanda explicou basicamente o que é o ensino de L2 para crianças, como funciona a didática e todos esses processos. Mas nós precisamos lembrar que como as crianças vão crescer e entrar numa universidade. Então, a gente tem que voltar alguns passos para ver como é essa realidade, porque algumas crianças que entram na faculdade podem não saber ler e escrever, e isso existe. Então, eu percebo muito isso, porque eu estou numa universidade, e muitos alunos universitários, ouvintes e surdos, os ouvintes que sabem língua de sinais não sabem toda a língua de sinais, não são fluentes, e os surdos não sabem escrever fluentemente português. Então, eu andei uns passos para trás e olhei para mim como professora e me reconheci, porque eu também tenho algumas falhas e alguns pontos, algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, eu estou há 3 anos nessa universidade, na UFRJ, e eu entrei na turma uma pessoa nova, e eu fiquei muito ansiosa e pensando como que eu vou ensinar isso tudo, porque há 10 anos atrás eu fazia curso, por exemplo, cursos na UFSC. Eu aprendia muita coisa e eu pensava, será que eu estou preparada para ser professora? É uma pergunta. E usar a Libras, a didática da Libras como L2. Eu ficava refletindo muito sobre o tempo. Hoje, eu consigo perceber que tem alguns alunos que eram do polo da UFSC aqui. Quem era aluno aqui? Levanta a mão, por favor, de 2006. 2006. Quem era aluno de Letras Libras da UFSC? Temos algumas pessoas aqui, já são 10 anos. E nesses 10 anos, passou muito rápido. Foi 1 segundo. E eu parei para pensar, porque o tempo, ele é que nem um rio. Ele não para de correr. E eu, como professora, eu preciso me atualizar sempre. Correr atrás, buscar informações, e isso até hoje. Contato. Voltando um pouco, assim que eu entrei na Faculdade de Letras Libras como aluna, eu julgava muito as pessoas. Julgava mesmo. Mas eu não me metia para fazer as coisas, eu não me mexia para apontar. E eu sei que eu errei. Eu tinha que parar de julgar, eu precisava começar a ler. E eu viajava, não importava quanto eu tivesse que pagar numa palestra, num curso. Eu aprendi muito e resolvi viajar até para outro país. E a primeira vez que eu cheguei no congresso da WFD, eu percebi que eu estava perdida. Eu tive que parar para pensar. Como que eu ia entrar em contato com esses indivíduos surdos sinalizantes que sinalizavam o gestuno na época? E aquilo é maravilhoso. Eu perguntei para a Stumpf, como que eu faço para aprender essas línguas de sinais? Simples, entra em contato. Ué, mas em 2007 eu pensava assim? Não. Eu pensava, nossa, gestuno é muito difícil. Língua de sinais é muito difícil. Libras é muito difícil. Eu falava, eu não vou conseguir chegar lá. Mas não. A dificuldade eu deixei de lado e eu dei a minha cara a tapa, arregacei as mangas e fui nadando e tentando chegar até me aprofundar bastante. Sobre livros, é uma coisa engraçada. Eu estudava bastante e via muita gente com muitos livros, via livros em todos os lugares, mas eu deixava de lado. Eu não comprava livros. Até que uma mulher, a Shirley Villalva, ela é autora do livro Cultura Indígena Surda, eu pensei nisso. Falaram, Clarissa, para que... Eu pensando comigo mesma, Clarissa, para que você vai comprar esse livro? Eu vou comprar para ver, né? Vai que no futuro eu precise de alguma coisa com esse livro. E eu não li o livro. Eu comprei o livro e guardei. Deixei lá, fui criando minha própria biblioteca, fui comprando livros, a biblioteca foi crescendo. Só guardava. E hoje, de todos os livros, eu precisei de todos.
Eu li todos, eu precisei daquilo. É como se eu casasse e descasasse com os livros. Da Shirley Villalva eu precisei demais, porque eu fui em Palmas, em Tocantins, para a Olimpíada de Cultura Indígena, de povos indígenas. Então, eu precisei ler o livro dela e eu me apaixonei. E eu pedi a Shirley, por favor, me manda suas apresentações, um PowerPoint com os sinais que você usa. Ela, claro, mas por quê? Porque eu preciso usar os sinais dos indígenas para respeitar a cultura deles. E eu me senti super segura no evento, que eu unia a teoria do livro com os sinais. Isso é um material didático, sim. Anteriormente, quando eu comprei o livro, eu pensei, para que eu vou ter esse livro? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? E realmente, eu gostei muito de ter tido ele guardado. A Karen, por exemplo, a Strobel, ela fala sobre cultura surda. Para que eu ia pegar? Mas é bom, vai que no mestrado e doutorado de vocês precisem. A leitura é uma delícia. Eu sei que está em português, mas vocês precisam de português. Focando no contato com a língua de sinais e depois focando com interações e depois com a internet, é impossível excluir a internet. Você precisa ter contato com a internet, porque o docente ele tem que saber tecnologia, porque são novas propostas, novas questões. Então, eu pesquiso bastante. Há pouco tempo atrás, pesquisando, eu achei uma coisa muito interessante, que uma francesa surda, e ela pesquisa sobre pessoas que nasceram na França, a árvore genealógica delas, 1495 até 1800, não me lembro. Mas ela pesquisava surdos, agora no mês de setembro, e eu fiquei muito feliz. Agora, em outubro, vou comprar o livro dela, com certeza. Eu quero aprender, a língua de sinais é minha. Veio da França também. Então, eu vou mandar para outros surdos, vou convidar e vou prestigiar essa mulher, que ela fique famosa, que seja importante, porque a LSF deu início à nossa língua de sinais. Então, ter contato com comunidades surdas, ter como contato com livros, ter contato com a internet, você consegue aprender muitas novidades. Vocês têm que lembrar que as disciplinas de língua de sinais, você não pode pegar só um apanhadinho ou outro, você tem que saber tudo. Porque dentro de você tem várias ramificações. Por exemplo, alguns alunos me perguntam alguma coisa, eu tenho que saber a resposta. Ah, não, eu vou escolher só morfologia. Não, desculpa, eu não conheço isso aí, não conheço fonética, não. Desculpa, eu não conheço sign writing. Desculpa, eu não conheço tradução. Não, você tem que saber tudo. Você tem que ter uma resposta. Isso faz parte de você. Isso eu aprendi na UFSC. Alguns professores que foram maravilhosos na minha caminhada, eu agradeço muito aos ensinamentos deles. Agora, a língua de sinais ela vai desaparecer? Não. Ela vai estar sempre existindo, a gente vai sempre usar sinais novos, usando empréstimos linguísticos. A pessoa que o Wagner que falou aqui agora, falando, tirando o chapéu, veio de onde? Veio de outro país, por exemplo. Esse sinal aqui veio de outro país, a gente vai usando. A língua é natural, a língua é viva, você não se percebe. Por exemplo, eu falo isso aqui, criança. Por que eu não faço esse sinal? Por causa do enquadramento da televisão. Por exemplo, antigamente eu era toda aberta no enquadramento e agora não. Agora, por exemplo, numa videoconferência, não dá para fazer criança assim no celular, virar o celular. Na televisão também você vai se diminuindo. Então, a gente não se percebe. Todo dia eu trabalho com tradução. Eu consigo me perceber por causa das filmagens. Então, é natural, a língua é viva. Se está certo ou se está errado, isso não existe. A língua é natural. Às vezes as pessoas falam, não pode pegar empréstimo linguístico, não. Pode sim, porque o português tem esses empréstimos. A língua de sinais, por exemplo, hoje... Antigamente, o surdo pesquisava sobre o mundo dos ouvintes. Os ouvintes pesquisavam o mundo do surdo, e agora o surdo pesquisa o mundo dos ouvintes. Os ouvintes sempre tentaram mexer muito no mundo surdo, e agora o surdo, a situação se inverteu no mundo. Isso cada vez cresce mais, porque os surdos estão entrando no universo acadêmico, sabem que precisam aprender tradução, os intérpretes, ouvintes precisam saber disso, então eles estão equiparados, estão praticamente paralelos. Vocês lembram do material didático muito antigo,
que falava... Era só um dicionário, na verdade, mas que o do Flauzino, por exemplo, que era da LSF, e traduziram do francês para o português, aí traduziram para a língua de sinais. O Oates, por exemplo, um pesquisador que pegava alguns sinais da SL, lá dos Estados Unidos. Algumas coisas se perderam, mas algumas coisas insistiram e continuaram até hoje na língua de sinais. Volta um pouquinho. Por exemplo, hoje, em 2017, mas há 20 anos atrás, a língua de sinais era igual à que a gente tem hoje? Não. E daqui a 30, 100, 300 anos, a língua de sinais vai ser igual? Não. É a mesma coisa com a língua oral. Por exemplo, vossa mercê era a língua falada, virou você. E será que no futuro vai ser o C? E a língua de sinais? Antigamente era esse o sinal para futuro. E agora é futuro. E lá no futuro, qual será? Então, tem a mão de apoio, tem a mão dominante, pode usar só a mão dominante. Então, a gente não sabe. A língua é natural, a gente não se percebe, o tempo passa muito rápido. As coisas mudam. Por exemplo, abajur. É de origem francesa, mas sendo aportuguesada, virou abajur, por causa da oralidade, como se fala, se escreve. Então, aportuguesando virou abajur. Depende, então, do movimento, a língua de sinais depende de tudo isso. Por exemplo, a palavra omelete, aquele prato. Na França, são com 2 T's, mas aqui em português é um T só. Fazendo uma linha do tempo, onde eu estou agora e da onde eu vim, estudando, tendo contato com pessoas, lendo livros, me instruindo, olhando a internet, eu me sinto não totalmente pronta, mas eu sei que eu preciso conhecer os meus alunos. Ah, não, eu estou pronta. Você tem que conhecer os alunos. Você tem que conhecer quem está em sala de aula. Didática. O que é? De quais assuntos ou temas ela se ocupa? O que é ensinar? Como ensinar? Como que eu vou fazer para ensinar? E o que ensinar? Qual a sua contribuição para a formação de professores? Você tem que parar para refletir e pensar quais são as suas estratégias. Eu assumo que quando eu entrei na universidade há 3 anos atrás e até hoje eu não sou a mesma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa, porque eu vejo o desnível dos alunos, eu vejo como eu posso resolver isso, criar estratégias. E no ano que vem eu vou usar a mesma disciplina, mas eu vou melhorar a minha prática, porque eu percebo isso nos alunos também. A Libras, depois que criada a lei, ela ficou pronta, mas quantas publicações nós temos? Pouquíssimas. São publicações de tradução, de orais, mas registro em língua de sinais nós não temos. Por exemplo, nós temos a Neiva Aquino, ela é ouvinte, ela é autora de livro e ela tem criação de didática, de livro didático, isso em português. Mas, assim, as pessoas compram? Não. Isso combina mais essa didática para crianças mesmo, para a parte infantil da escola. Mas, por exemplo, na área acadêmica, como um linguista vai dar aula? Então, o professor tem que ter uma estratégia, criar uma metodologia, uma didática. Como que vai se dar isso? Então, focando agora nessa parte de fonética e fonologia, é a minha disciplina na UFRJ. E nesse ano, eu me sinto mais profissional e mais capacitada para lidar com isso. Eu tenho muitas atividades práticas, eu tenho 4 alunos surdos e 17 ouvintes numa turma. Então, eu penso como que eu vou usar essas estratégias.
Primeiro, o mais importante é o plano de aula. 90 horas. E eu tenho que ver no calendário se tem feriado, se não tem feriado, qual vai ser a metodologia, quantas horas eu vou usar. Por exemplo, no mês de outubro, eu vou entrar de licença e vou viajar para fora. Eu vou cancelar as aulas? Não. Isso não existe. Eu peço para um professor me substituir e dar a minha aula, por exemplo. O professor que tenha concordância com a minha área, por exemplo, um professor que conheça linguística, ele pode dar aula no meu lugar. Porque ele é pesquisador, ele tem publicações, então você pode entrar para mim? Sim, posso. Ela é da FRJ também. Então, é bom que eu possa usar a experiência dessa pessoa, e essa pessoa aceitou. Então, nós temos a redação. Alguns surdos, eu vou escrever. Ué, sim. Vai escrever em L2. Mas escrever, eu não sei escrever. Você tem que aceitar, você está num ambiente acadêmico. Alguns alunos chegam e falam, por exemplo, CMC. CM, o que é CM? Não. CM, qual é o nome de CM? Não sei. Ué, cadê a escrita? Você tem que saber escrever. Às vezes eles erram na escrita, mas eu vou corrigindo, eu não vou deixando de lado, eu corrijo. Eles têm que aprender a forma correta, porque eles estão no ambiente acadêmico, uma escrita formal, porque como que eles vão fazer um mestrado, um doutorado? Eles podem trocar a sentença, a ordem das palavras, mas eles têm que saber a escrita correta. Eu botei a foto do Chomsky, o livro dele, do Society do Chomsky. Está em PDF, é da UFSC, é de 2006, mas ela vai se atualizando. Então, tem atualização em 2013, eu pego e coloco de novo. Vocês acham que eu vou jogar o livro para eles? Não, o professor tem que ler também. Eu leio. Eu tenho que ter essa interação com eles. Eu mando por e-mail. Eu distribuo também a programação, a grade curricular. 90% a 80% dos alunos conseguem acompanhar. Mas quando tem alguma coisa nova, eu aproveito e anexo a eles também. Isso é muito importante. Então, como eu faço para criar o plano de aula? Então, eu tenho que iniciar a curiosidade, perceber que é aluno que tem dificuldade, perceber que é aluno que quer desistir, o aluno que não sabe língua de sinais, não é fluente. Eu vou anotando isso tudo, quem tem dificuldade em algumas áreas, e eu vou criando estratégias e mudando a minha ordem de aula, meu plano de aula, de acordo com a necessidade do aluno. Eu não vou largando a matéria e eles que se virem. Eu preciso me preocupar com isso tudo, sim. Então, eu desenvolvo a seleção das fontes a serem utilizadas, o computador, por exemplo. Nós temos um laboratório, não é esse laboratório, é esse sinal, laboratório. Em sala de aulas, laboratório de computador. Então, nós usamos fonética e fonologia dentro do computador também com surdos. E a gente tem muitos registros também, por exemplo, na aula de sinais, muitas atividades. Então, no momento da didática, por exemplo, como o L1, nós temos muito essa troca, essa interação. E em espaços, como organizar a didática no espaço. Então, vou mostrar algumas imagens de conteúdos. Vocês conhecem isso aqui, o quiz? O quiz. Por que eu escolhi essa brincadeira? É um jogo. Pode passar. Aqui está o quiz. Por quê? Alguns alunos entram no espaço acadêmico, por exemplo, eu não uso o nome da pessoa, por exemplo, Campelo. Vocês conhecem quem é Campelo? Não sabe quem é Campelo? Tá. Vocês conhecem Diniz? Não conheço Diniz. Não, tá bom. Vocês conhecem Felipe? Não conheço. Essas pessoas são pesquisadoras acadêmicas. A Campelo, por exemplo, é esse sinal dela, Ana Regina. A Diniz, por exemplo, é a Heloíse. E a Felipe é a Tânia. Esse é o sinal dela. Então, vocês precisam conhecer, porque é um espaço acadêmico, elas são pesquisadoras, elas leem, elas têm publicações. Qual é o nome dessa pessoa? Você tem que saber. Ela escreveu um material. Você não conhece? Heloíse. Nossa, as pessoas vão se assustando. Porque é um espaço acadêmico, então elas têm que aprender
o último nome, o sobrenome, isso é um quiz justamente para o surdo conhecer. Ah, eu conheço esse aqui, mas eu não sei o nome. Então, eu incentivo bastante a eles conhecerem. Eu mando o nome dos autores para os alunos para que eles conheçam. Não é só uma aula rígida, mas que eles aprendam ludicamente também. Tem o Drive, que é o Google Drive. Por exemplo, a gente cria um e-mail próprio para os alunos da minha matéria e eles vão vendo as avaliações em língua de sinais, enfim, é um espaço muito bacana de língua de sinais. Por isso que eu escolho trabalhar no laboratório com essas estratégias, com PowerPoint, oficinas, atividades para casa. Atividade para casa é quase todo dia. Na segunda aula eu já dou atividade. Mas atividade de novo, na quarta-feira tem aula. Mas, de novo, outra atividade, meu Deus! E eu vou passando muitas atividades para eles. Acabou a aula, pega o material e vai embora? Não, senhor. Vai fazer atividade em casa, sim. Então, por exemplo, eu vou viajar agora em outubro e quem vai me substituir é a Denise, que é a Heloísa. E ela vai dar aula sobre o livro dela e como a fonética e a fonologia vai mudando de acordo com a língua. Então, é muito bom que conheçam o trabalho dela como profissional, porque ela é uma pessoa muito importante. Então, a interação também é muito importante. Eu peço para que os alunos vão a palestras, viajem, é muito importante isso. A variação linguística, por exemplo. Ah, não, eu não concordo com esse sinal. Tá, mas aqui é uma sala de aula e a gente usa variação linguística. Eu chego lá e aprendo e trago para cá e vou usando em língua de sinais, por exemplo. Na televisão, o que você vê de língua de sinais tem variações, por exemplo, do YouTube, sinais de outros países. Você tem que aprender, sim. Por exemplo, o português e a língua de sinais é a mesma coisa. O português é falado e a língua de sinais é visual. Volta um pouquinho, por favor. O sebo, por exemplo. Eu gosto de ir no sebo pesquisar, pegar livros muito antigos, comprar. Tem o Doates, por exemplo. Eu levo para os alunos conhecerem. Agora está diminuindo muito, é quase difícil achar um sebo. Então, é muito importante isso. Quando eu viajo, eu compro muitos livros e trago livros estrangeiros, sejam da LSF ou da SL, porque tem uma didática muito boa dentro desses livros. Agora, falando em didática em português como L2. Também é muito importante que o surdo e o ouvinte estejam escrevendo português, por exemplo, usando imagens e palavras acadêmicas. O que significa isso? Há pouco tempo, por exemplo, eu estava escrevendo um e-mail e mandei para os alunos a palavra linguagem e língua e libras. Mas libras, eles têm que saber responder. Então, L1 e L2, eu mandei. E os alunos ficaram, professora, eu sei que é libras, mas me explica que eu não consigo escrever sobre isso. Você tem que escrever. Então, assim, eu sei que o que é linguagem, mas eu não sei escrever. Você tem que saber escrever. Então, eu passo isso tudo para eles, eles têm que saber se expressar, colocar suas ideias no papel, sem se preocupar. Eles têm que saber fazer isso. Por exemplo, na escrita, do desenho à palavra e da palavra ao desenho, por exemplo. Vocês conhecem denotação? O sinal é esse, denotação. E conotação, esse é o sinal de conotação. Eu escolhi explicar isso na minha disciplina, por quê? Porque a maioria dos surdos, não sei se os ouvintes podem ser futuros intérpretes e tradutores, mas vão ver uma metáfora, uma sentença em português e passar para Libras. Tem que criar estratégias para conseguir traduzir isso. Por exemplo, esses desenhos de uma menina que está no espelho vendo suas gordurinhas na barriga. Eu tenho pneus. O intérprete, como vai traduzir o pneu? A mulher tem barriga, não sabe falar. O que eu vou falar? Pneu? Como assim pneu? Que palavra é essa? Então,
você tem que saber fazer isso em português e em língua de sinais. O mosquito, por exemplo. O pneu me atrai. Essa é a realidade do mosquito, mas essa é uma conotação, não uma denotação. Então, você tem que saber como traduzir isso. Então, eu coloco sentenças em português e alguns surdos veem aquilo. Por exemplo, meu pai é meu espelho. Eu não entendo. Como assim? Cadê o espelho? Não, é uma metáfora. Uma conotação. Entendi. Então, eu jogo essas brincadeiras figurativas para os surdos brincarem também. Os ouvintes também não sabem como traduzir. Então, eu vejo o nível de cada um e para eles terem essas atividades em casa também. Eu peço para gravarem vídeos e mandarem pelo Drive. Então, é muito importante, é um desafio que eles têm. Também vídeos no YouTube. Tem desenhos, por exemplo, de um cara com uma faca na mão. A pessoa não entendia, mas a imagem já está pronta. Como que eu vou traduzir essa imagem para português escrito e para língua de sinais? Pode passar. A leitura, por exemplo, ali, o que está em vermelho, vocês estão vendo? Acho que até 13 folhas, por exemplo, um trabalho. Um aluno faltou. E aí, professora, eu não tenho a folha número 4. Então tá bom, então toma a número 4, eu já sei. Agora, sabe aquela folha 11? Eu não tenho, o que ela fala? Eu já sei e explico. Então já está pronto, pela numeração eu já sei qual foi a aula que eu dei. Então na pasta eu já tenho em ordem. Então eu vou distribuindo de acordo com o dia da aula. Então no YouTube, as pessoas falam, eu tenho que assistir YouTube. Sim, escolhe um canal que você gosta e assiste. Mas eu preciso traduzir? Sim. Mas eu não quero traduzir. Mas não só você, mas os surdos também. Mas como que eu vou fazer? Você vai escrever e vai igualzinho, surdos e ouvintes. Não vou desnivelar vocês. Então, surdos e ouvintes têm a mesma atividade, tanto em Libras quanto em português. Por isso que eu passo isso tudo para eles. Saussure, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ele tem um livro muito grosso. Você abre o livro, nossa, parece ter um monte de letrinha, um monte de formiguinha, você não consegue entender o que está acontecendo ali. É muita coisa e você acaba desistindo. Então, para criar uma estratégia, eu fui pegando partes importantes do livro para que fiquem de uma fácil visualização. Eu apresento para a turma uma coisa mais visual, limpa. Então, para os ouvintes é muito fácil, já conseguem ler muito bem. Eu distribuo e também distribuo atividades para casa, de Saussure. Os alunos ficam, eu preciso fazer atividade? Sim, precisa. Não é só ler e botar debaixo do braço e ir embora. Você tem que estudar. Você não sabe se no futuro você vai precisar usar isso no mestrado, no doutorado, falando de Saussure, de Chomsky. Então, você tem que lembrar disso tudo que você viu. Mas eu preciso aprender onomatopeia? Eu sou surdo. Não, você tem que aprender, mas na televisão tem legenda, por exemplo, eu estou sentada vendo televisão, aí meu filho se mexe, minha mãe se mexe, o que aconteceu com a televisão? Não sei o que aconteceu. A legenda não me avisou, por exemplo. Porta abrindo e alguma coisa balançando. E tem raio batendo. Eu só estou vendo a cortina balançar. Então, na legenda não tem. A legenda é falha, não aparece. Barulhos de tiro, por exemplo. A legenda não me mostra. Então, aquilo tem que ter a onomatopeia e a indicação na legenda oculta. Então, é uma boa estratégia para que no futuro as pessoas saibam reconhecer esses barulhos. Eu vou ter que fazer isso em língua de sinais, ouvinte surdo também, por exemplo, o telefone tocando. Tem que fazer o barulhinho do telefone tocando. A indicação sonora do telefone tocando. Mas eu vou ter que fazer o barulho de beijo? Não, faz isso. Não vou fazer não. Não, faz. Fazer esse barulho, esse som dos dentes se batendo, da boca se mexendo. Em língua de sinais você tem que fazer barulho de raio, chuva, passos. A expressão vai indicar o som. Então, isso é muito bom. Então, esse livro, achei ele muito interessante, vocês podem ler também, sobre a língua brasileira no dia de amanhã e outros mistérios. Então, na Rússia, por exemplo, um russo veio para o Brasil e há 30 anos atrás ele falava, eu tenho certeza que no Brasil a língua portuguesa se perdeu. O portunhol que vai dominar, português com espanhol. E o português fincou o pé e continuou.
Então, assim, isso há pouco tempo atrás. A palavra lava-jato. Ninguém conhecia. E foi adicionada. A palavra corrupção. Foi colocada. Antigamente, 40 anos atrás, não existia essa palavra. Então, o vocabulário vai se renovando. Algumas palavras que estão em português não tem tradução em língua de sinais. Então, a gente tem que agregar e fazer o registro delas. E é como essa árvore. Ela vai crescendo e florescendo e a gente vai dando frutos para que as pessoas consigam se alimentar. Bom, a bibliografia é essa. E é isso. Muito obrigada.